que o futebol é um esporte famosíssimo e que envolve diversas competições ao redor do mundo, competições que são famosíssimas, como a Copa do Mundo, a Champions League, a Libertadores, isso não é novidade para ninguém. Mas, vocês saberiam me dizer qual é a competição mais antiga da história do futebol? E se é que essa competição ainda existe? Bom, agora nessa semana passada, eu estava assistindo o jogo entre Inglaterra e Escócia, na Eurocopa, e eu descobri que Inglaterra e Escócia é o clássico entre as seleções mais antigos do mundo. Porém, eles jogavam apenas amistoso, não competições que disputassem títulos, tudo mais. E então eu fui atrás e realmente descobri qual a competição mais antiga do mundo. Bom, se tu quer saber, fica aqui, acompanha o vídeo. Buenas, gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Já vou pedindo para deixar um like, se inscrever e ativar o sino, tudo aquilo que eu sempre peço aqui no canal para fortalecer cada vez mais. Se puder compartilhar também, vou agradecer. E agora sim, sem muito mais delongas, bora pro assunto do vídeo. Para o espanto de muitos e para a curiosidade de outros, a competição mais antiga do mundo, ela completará 150 anos de existência agora nessa temporada atual. Ela foi realizada lá na temporada de 1871 e 1872, ainda lá no século XIX, quando o futebol estava surgindo. E para vocês terem uma noção de quão velha essa competição é, quando ela foi criada, apenas tinham passado 6 anos da final da Guerra Civil Americana, faltariam ainda 18 anos para a proclamação da República aqui no Brasil, e faltariam ainda mais 45 e 68 anos para o início da Primeira e da Segunda Guerra, para vocês verem quão velha esta competição é. Mas agora sim, sem muito mistério, eu vos digo que a competição mais antiga do mundo, que ainda é jogada, é a FA Cup, famosa Copa da Inglaterra. Como era de se esperar, os ingleses que criaram o futebol lá em 1863 necessitavam da oficialização de alguma competição, isso porque os times da época jogavam apenas amistosos, e isso não chamava a atenção de tanta gente e também não gerava tanta renda. Então eles resolveram criar uma competição oficial, que no caso foi a Copa da Inglaterra. E foi pensando nisso que a Football Association, associação bem famosa que eu já falei em alguns vídeos aqui do canal, formalizou a criação da FA Cup, que nada mais é do que a Copa da Associação. Disputada no formato de eliminatórias desde a sua criação, hoje em dia a FA Cup é a segunda competição mais importante da Inglaterra, ficando atrás apenas da Premier League, que é o campeonato inglês. O campeão da FA Cup hoje em dia tem vaga direta para a Supercopa da Inglaterra e também para a Liga Europa, uma competição bem famosa a nível europeu. Mas como vocês estão aqui, provavelmente vocês queiram saber como é que foi a primeira temporada dessa Copa. E exatamente o que eu vou falar agora. A primeira temporada, que foi disputada em 1871 e 1872, foi vencida pelo time Wanderers FC. Eles derrotaram o Royal Engineers na final e ganharam por 1-0. O Wanderers ainda viria a ganhar mais 4 títulos, tornando-se pentacampeão. E desses 5 títulos, eles ganharam 3 consecutivos entre os anos de 1876 e 1879. Mas infelizmente, hoje em dia o Wanderers é só um time amador de Londres. Eles jogam lá nas divisões inferiores, e quando eu digo inferiores, é lá inferiores mesmo, para a 10ª divisão para baixo. E, além disso tudo, o mais interessante ainda dessa competição é que pode participar qualquer time da Inglaterra e de País de Gales. A participação dos clubes vai desde os filiados à Football Association, que são até os da 4ª divisão da Inglaterra. Por isso que se tu joga FIFA, tem primeira, segunda, terceira e quarta, porque eles fecharam o contrato com toda a FA, que é dona dessas 4 competições. E até os times que não são da FA, ou seja, da 5ª divisão para baixo. Pode jogar qualquer clube. E só para vocês terem uma noção, o recorde de participantes é até recente. É da temporada de 2008 e 2009, temporada em que 761 clubes jogaram a FA Cup. E de fato, a participação de tantas equipes aumenta a chance de acontecerem zebras e resultados inesperados. No entanto, isso não é tão comum, jogos entre times amadores e times profissionais, porque o formato dessa Copa meio que impossibilita os times amadores de chegarem nas fases finais e jogar contra os times que são profissionais e times até que são maiores. E, se eu não me engano, os grandes clubes que jogam na primeira divisão inglesa, eles entram apenas lá nos 32 avos de final, que é longe da final, mas ainda é muito longe do início da Copa. Eu não sei se vocês conseguiram entender, eu espero que sim. Mas o fato de clubes amadores não jogarem contra grandes clubes nessa competição não anula o fato de times menos tradicionais e times considerados medianos não jogarem e não ganharem contra clubes do famoso Big Six, que é composto por Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham.
Esses são os principais 6 clubes da Inglaterra, que constantemente são eliminados por times que são menos tradicionais, mas não por times amadores. Um exemplo disso foi a temporada passada agora. Nessa temporada, de 2020-2021, o campeão foi o Leicester City, que com o tempo está crescendo, está se tornando um grande time na Inglaterra, mas que conquistou apenas o seu primeiro título de FA Cup. Na final, eles ganharam do Chelsea e ganharam vaga direta para a Liga Europa. O Leicester, inclusive, ganhou do Chelsea, que viria a ser campeão da Champions nessa temporada. E falando em títulos, o maior campeão da FA Cup é o Arsenal. O Arsenal possui 14 títulos da FA Cup, sendo o primeiro lá em 1930 e o último em 2020. Mas vocês devem pensar: pô, mas 14 em 150 anos de competição? O maior campeão devia ter ganhado mais, né? Bom, uma coisa que talvez vocês saibam é que a Inglaterra tem muitos times tradicionais. E com o passar dos anos, desde a sua criação, muitos times que eram tradicionais foram ficando pequenos e vice-versa. E com o tempo meio que fica tudo embolado, não ganha sempre o mesmo. Acabam ganhando times que são mais inusitados, digamos assim. E além disso, 10 competições não foram jogadas, devido à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve 4 anos e a Segunda teve 6 anos, e esses 10 anos de FA Cup não foram jogados. Bom, depois do Arsenal, o Manchester United é o segundo maior campeão, que tem 12 títulos. Já o Chelsea e o Tottenham têm 8 títulos cada um. E por fim, o Liverpool e o Aston Villa têm 7. O Aston Villa, inclusive, eu já falei no vídeo do canal sobre campeões nos estados de Champions, que o Aston Villa era um time muito tradicional. Hoje em dia, ele ainda é tradicional, mas não é tão grande assim. Não ganha muitas competições que nem ganhava quando era antes. E para quem quiser saber quais foram os outros campeões, eu vou deixar uma imagem aqui na tela que teve vários campeões, desde até o Portsmouth, até o Manchester City, que eu não falei. Bom, no mais foi isso. Acredito que esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. Até que é bom ter um vídeo mais curto para compensar os vídeos dos participantes nos estados em Copas, que ficaram até um pouco grandes. Mas no mais foi isso. Eu agradeço a todo mundo que está assistindo até o final. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Peço para compartilhar, curtir, se inscrever. Tudo aquilo que eu sempre peço. E no mais foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!